Novamente, continuando o vídeo anterior sobre ironia, tá? Vamos entender como é que a ironia do Machado de Assis esteve presente numa questão da prova do Enem de 2022. O fragmento do romance, agora, este é de um romance muito famoso dele, é um dos últimos romances escritos pelo Machado de Assis, que é Esaú e Jacó. Tá? Eu estou aqui compartilhando com vocês a minha tela e nós vamos ler o texto juntos, tá? Só percebendo, ironia consiste em dizer exatamente aquilo que eu estou dizendo ao contrário, na verdade. Então vamos prestar atenção neste texto super importante do Machado de Assis, que apareceu aí na questão 29 da prova azul do primeiro dia do Enem. Na verdade, a gente chama de prova azul, mas tem a prova amarela, a prova rosa. As questões são apenas trocadas de ordem, ok? Então vamos lá. Esaú e Jacó. Bárbara entrou enquanto o pai pegou da viola e passou ao patamar de pedra à porta da esquerda. Bárbara era uma criaturinha leve e breve. Saia bordada, chinelinha no pé. Então ela era uma menina leve e breve. Tinha uma saia bordada e uma chinelinha no pé. Não se lhe podia negar um corpo airoso, ou seja, ela era bela de corpo, ela tinha um corpo esguio, airoso, né? Os cabelos, apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada, então ela prendia os cabelos no alto da cabeça. Essa fita enxovalhada é uma fita velha. Fazia-lhe um solidéu natural, cuja borla era suprida por um raminho de arruda. Então ela amarrava esse cabelo e ainda colocava lá nele um raminho de arruda. A arruda, alunos e alunas aqui do pré-ENEM, ela era muito usada no século XIX e até no século XX por algumas culturas brasileiras para afastar mal olhado e etc. Isso vem de uma tradição das culturas africanas que foram traficadas aqui para o Brasil, né? De certa forma, as pessoas quando vêm para o Brasil, elas são pessoas que têm cultura, que têm a sua cultura em si. E as pessoas escravizadas trouxeram a arruda, tá? A arruda como aquela planta que espanta mal-olhados, que ficou na cultura brasileira, né? Já vai nisto um pouco de sacerdotisa, que ela parece até uma sacerdotisa. O mistério estava nos olhos. Percebam, o Machado de Assis, ele adora essa questão dos olhos, né? Se vocês leram ou mesmo leram alguns fragmentos de Dom Casmurro, vocês vão ver a importância dos olhos ali da personagem Capitu. Os olhos da nossa Bárbara, estes eram opacos, não sempre nem tanto que fossem também lúcidos e agudos, e neste último estado eram igualmente compridos e tão agudos que entravam pela gente abaixo, revolviam o coração e tornavam cá fora, prontos para nova entrada e outro revolvimento. Ela tinha um olhar penetrante, esse olhar que entra dentro do ser humano. Não te minto, dizendo que as duas sentiram tal ou qual fascinação. Apareceram aqui outras personagens, as duas, tá? Até aqui, alunos e alunas, ele só fala sobre a Bárbara, mas aí apareceu essas duas personagens. Bárbara interrogou-as. Natividade disse ao que vinha e entregou-lhe os retratos dos filhos e os cabelos cortados, por lhe haverem dito que bastava. Basta, confirmou Bárbara. Os meninos são seus filhos? São. Tá? Interessante. O que duas mulheres estão fazendo na casa da Bárbara? O nome delas é. Uma delas é Natividade e ela entrega a Bárbara fotografia dos filhos e um pouco de cabelo desses filhos que ela cortou. Para quê que ela está integrando? Isso aqui é o sinal da escola, ok? Vamos à questão. No relato da vida de duas mulheres ricas, há uma vidente do Morro do Castelo, nós já percebemos então a profissão da Bárbara. Natividade, a outra, são mulheres ricas e a Bárbara é uma vidente que mora no Morro do Castelo, no Rio de Janeiro. A ironia
Um dos traços mais representativos da obra machadiana, vejam, gente, ó, novamente, recurso expressivo da ironia reaparecendo aqui na prova do Enem. Consiste no quê? No modo de vestir dos moradores do Morro Carioca? Senso prático em relação às oportunidades de renda? Mistério que cerca os clientes de práticas de vivência? De vivência? Misto de singeleza e astúcia dos gestos da personagem? O interesse do narrador pelas figuras femininas ambíguas. Essas figuras que têm duas personalidades, tá? Observem, tá? São os modos de vestir dos moradores do Morro Carioca? Não é, o texto não está concentrado nas roupas da Bárbara. O senso prático em relação às oportunidades de renda, ou seja, a Bárbara ela só está preocupada em retirar dinheiro daquelas mulheres que foram lá. É um mistério que cerca as clientes de práticas de vivência? Não, a gente não sabe nada das clientes. Só sabe que o nome de uma se chama Natividade, ela foi lá levar os retratos e os cabelos dos filhos. Há um misto de algo que é singelo e astuto nos gestos da personagem, ou há um interesse do narrador pelas figuras femininas ambíguas, tá? Esta questão está no site do Descomplica, tá? Que é um site legal para estudar, eu recomendo, tá? O site vai apontar o quê? A letra D, tá? Os gestos dessa personagem são muito especiais. É o olhar, tá? Esse olhar que sabe o que está acontecendo dentro, que consegue ver dentro do ser humano. Então ela é uma personagem extremamente esperta. Ela não é essa criaturinha inocente e leve que usa uma saia bordada e uma chinelinha no pé. Ela não é isso. Ela é muito mais que isso, tá? Ela é uma personagem misteriosa, tá? Então até aqui você tem uma ironia profunda no texto do Machado de Assis. Ela não é uma personagem romântica e leve, ela é justamente o contrário. Ela é uma personagem extremamente profunda, tá? Por isso ele constrói essa personagem de maneira irônica, tá? Porque ela tem um misto de singeleza e astúcia. O Machado de Assis, gente, sempre precisa ser lido nessa chave, tá? Em alguns aspectos. Tem outros super importantes da literatura dele que só, se fôssemos falar só sobre Machado de Assis, a gente ficaria aqui um ano inteiro e não daria conta de toda a obra dele. Mas um dos aspectos super importantes da literatura do Machado de Assis é a ironia. Tanto é que ela é recorrente nas provas do Enem. Há grandes estudiosos da literatura brasileira que se detiveram aí sobre a ironia do Machado de Assis e publicaram inúmeros livros. Ok? Agradeço aqui por estarem assistindo esse vídeo. Qualquer dúvida sobre ironia, podem me mandar no WhatsApp uma mensagem. Eu posso indicar outros textos para vocês que são irônicos na literatura para que vocês possam se preparar melhor para o Enem. Muito obrigada e até a próxima aula.